pessoal, tudo bem? Voltando ao conteúdo normal após o nosso projeto, hoje nós iremos falar sobre as imigrações, tanto no passado quanto nos dias atuais. Bom, é isso, pessoal, e vamos para a aula de hoje. Bom, pessoal, então nós vamos dividir a aula em duas partes. Primeiro a gente vai falar da imigração no passado e depois da imigração no presente. Lembrando que imigração é esse movimento de entrada em outro país ou em outro continente, seja de forma permanente ou temporária. Então, dentro dos povos europeus, os portugueses foram mais influentes na formação do povo brasileiro. E por que isso aconteceu, gente? Porque eles foram os colonizadores. Então, eles se instalaram aqui no nosso território desde o século XVI. E eles tiveram grande influência na língua portuguesa e na religião católica. Então, depois disso, a gente teve um aumento desse número de imigrantes após a independência, em 1822. Então, eles trouxeram também elementos culturais, como técnicas de trabalho, culinária, característica de cada povo, entre outras coisas. Então, inicialmente, a imigração, ela teve um estímulo pela ocupação do território brasileiro. Então, a gente já falou sobre como foi a ocupação do território, e isso era um atrativo para os povos, principalmente de origem europeia. Depois, em 1820, um pouquinho antes da independência, nós tivemos também um grande número de alemães, de italianos, que se fixaram no sul do país, onde eles começaram a fundar as primeiras cidades, a agricultura, a pecuária. No sul do Brasil, ele tem grande influência aí de alemães e de italianos. Então, o auge, o ponto mais alto que nós tivemos no Brasil de imigração foi na passagem do século XIX para o século XX, que nós tivemos aí o fim da escravidão, em 1888. Então, muitos imigrantes vieram para trabalhar nas fazendas de café, e o maior número de imigrantes dessa época foi de italianos, portugueses e espanhóis. Então, coloquei um gráfico aí para vocês. Se vocês observarem, em 1890 e 1899, nós tivemos aí uma grande quantidade de imigrante, que é o que a gente falou aí na transição de um século para o outro, 1899, quase século XX. Então, nessa transição, a gente teve um grande aumento do número de imigrantes. E essa quantidade, ela diminuiu, ela decaiu a partir de 1930. E por que isso aconteceu? Porque o governo brasileiro começou a implantar políticas para reduzir o fluxo de entrada. Mesmo assim, a gente continuou com um nível elevado de chineses e de coreanos. Bom, então eu coloquei para vocês aí um planisfério com o número de imigrantes que entraram no Brasil de 2010 a 2016. Então, as setas indicam aonde as pessoas saíram e o seu destino, que seria aqui o Brasil, tá bom? Então, a gente consegue observar que as setas têm uma espessura maior nos países da América do Sul. A gente consegue destacar a Bolívia e um país localizado na América Central, que é o Haiti. Bom, então a gente também recebeu imigrantes da África, da Angola, da Nigéria, da Ásia. Mas a partir de 2017, houve um grande fluxo de imigrantes vindo da Venezuela. Vocês devem ter ouvido falar sobre a crise econômica que a Venezuela vem passando. E isso faz com que as pessoas saiam do seu país de origem e venham se instalar em outros países, em busca de uma melhora de vida, fugindo de alguma situação, então, de guerras, de conflitos, e esses são chamados refugiados. Então, nós aqui no Brasil recebemos muitos refugiados da Venezuela a partir de 2017. Então, muitos desses imigrantes permanecem no Brasil de forma ilegal. O que isso significa? Que ele não está aqui dentro das leis de permanência no país. Então, grande parcela desses refugiados só conseguem trabalhos de baixa remuneração, então ganhando pouco. Então, eles vivem em moradias precárias, favelas, prédios ocupados e enfrentam dificuldades para conseguir atendimento médico, porque eles não têm documentação, entre outros benefícios sociais e trabalhistas. Então, eu coloquei para vocês alguns grupos de imigrantes que nós tivemos aqui no Brasil. Eu só vou citar por cima, mas vocês conseguem ler na íntegra o texto inteiro no PDF, tá bom? Então, nós temos os haitianos, que é um dos países com piores indicadores sociais do mundo, marcado pela instabilidade política extrema,
pobreza da população. Então, normalmente eles saem do país de origem e vêm para cá em busca de uma situação de vida melhor. Nós temos os bolivianos, que representa aí a maior comunidade latino-americana no Brasil, e o principal atrativo para os bolivianos são as oportunidades de trabalho, principalmente na cidade de São Paulo. Nós temos os sírios, vieram para cá, muitos fugindo de perseguições religiosas e também para trabalho. E como a gente já comentou, os venezuelanos, que deixaram a Venezuela em razão da grande crise econômica, política e social que o país vem enfrentando. Bom, então no decorrer das aulas a gente já comentou sobre o racismo, o preconceito e a discriminação em vários setores, e esses imigrantes também sofrem preconceito. Esse tipo de discriminação, nós usamos a palavra xenofobia, que é a rejeição ou o ódio aos estrangeiros. Então, esse sentimento ele é manifestado de diversas formas. Quando o imigrante ele é obrigado a aceitar salários mais baixos que a média, quando enfrenta dificuldades para arrumar um trabalho remunerado, quando é alvo de frases agressivas, piadas, xingamentos e até mesmo vítima de agressões físicas. Então, a xenofobia, ela existe, o número de denúncias tem aumentado, também com o número de refugiados chegando no Brasil, e ela também precisa ser tratada com a importância devida, porque é um problema social. E as principais vítimas são os refugiados, os haitianos de origem árabe ou de religião muçulmana. Então, ainda nós temos uma intolerância religiosa dentro dessa xenofobia. Bom, as atividades. Eu coloquei para vocês duas notícias que retratam a xenofobia, como eu já expliquei para vocês, essa situação de vida precária que muitas das vezes os refugiados são levados. Então, na número 1, vocês vão precisar explicar em poucas palavras do que se trata essas notícias, qual é o fenômeno que está acontecendo aí, que a gente já comentou. Na 2, quais nacionalidades foram citadas as notícias? Então, de quais países eram os imigrantes? Tá bom? E cite outro grupo de imigrantes recentes que constituem a maior comunidade latino-americana no Brasil e que passam por situações semelhantes às notificadas. Eu comentei para vocês aí qual grupo que é. Se vocês não conseguiram lembrar, volta um pouquinho o vídeo que está entre os 4 grupos que nós comentamos. 3. Em sua opinião, que motivo podem levar uma parcela da população de imigrantes submeter a condições precárias de trabalho e moradia? Como a gente falou, muitos imigrantes estão aqui de forma ilegal. Então, eles já saíram do seu país de origem em busca de uma vida melhor. Então, eles chegam aqui e acabam aceitando formas precárias de sobrevivência. É o único trabalho que eles conseguem por não ter uma documentação, por não ter como provar que está aqui de forma ilegal, porque não é o que acontece. Então, eles acabam se submetendo a essas situações. E a 4 fala sobre os grupos dos séculos passados. Que outros grupos de imigrantes nós recebemos aqui? Eu falei bem no comecinho da aula para vocês sobre isso, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o link com o formulário do Google, que está valendo tanto a nota quanto a presença da semana, tá bom? Então, um beijo, até semana que vem. Tchau!